Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você tem acesso a todos os nossos episódios, aos destaques da semana. E aqui eu vou rodar para você, logo abaixo à direita da sua tela, os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e também para o nosso canal oficial no YouTube. A gente está esperando então a sua visita. Bom, quem busca um ingresso no ensino superior precisa de disciplina e dedicação. As datas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o mais aguardado por estudantes de todo o Brasil, ainda não foram divulgadas pelo Ministério da Educação. Mas, se o MEC seguir o calendário dos anos anteriores, as inscrições para o Enem começam em maio e as provas devem ser realizadas em novembro. Bom, de acordo com os professores, mesmo nos primeiros meses do ano, os candidatos já podem seguir uma série de dicas para se preparar para essa maratona, porque afinal a prova do Enem é longa e o volume de conteúdo é muito grande. Então, como os estudantes podem começar a rotina de estudos para o Enem e o que priorizar nessa hora? Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Eduardo Galves, professor de planejamento do curso QG do Enem. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Obrigado. E também Eduardo Valadares, professor de redação do site Descomplica. Boa tarde, Eduardo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Conexão Futura. Eu que agradeço. Muito prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Bom, estamos aí em março, né? O terceiro mês do ano, chegando aí já em abril. Mas como é que o aluno, já no início do ano, pode começar, Eduardo Valadares, aqui à minha direita, eu vou chamá-los pelo sobrenome para ficar mais fácil para a gente. Valadares, como é que o aluno, que normalmente só pensa assim, vou esperar sair o calendário do Enem, o MEC ainda não divulgou, como é que esse aluno precisa saber da importância de se preparar já no início do ano para essa prova? Larissa, na verdade a gente costuma orientar o nosso aluno no seguinte sentido: a prova do Enem é uma prova de longo prazo. Há quem pense que a prova do Enem só começa para a preparação lá para julho, que nada. A gente pode reparar que as provas têm sido de uma cobrança cada vez mais forte, mais difícil. Então essa preparação extensiva, né, o nome já mostra muito isso, quanto mais cedo essa preparação começar, é melhor. O aluno ele precisa adquirir cada vez mais uma disciplina, um método, ele precisa ter um plano de estudos para saber justamente como focar, como entender como aquela prova acontece. A prova do Enem ela acontece em 2 dias, tanto sábado quanto domingo, 90 mais 90 questões, acrescentando aí na prova de redação. Esse aluno precisa desde agora, em torno de março, para a virada de abril, ele já entender como é que essa prova funciona. Então, uma primeira grande dica que a gente dá: como é que você vai se preparar para um desafio se você também não sabe como esse desafio acontece? Primeira grande dica: olhar as provas anteriores. É uma disciplina que ele já pode ir adquirindo ao longo dessa época. Para tomar conhecimento, né? Exatamente. De como a prova é dividida, né? Reservar um tempo na sua organização de estudos para olhar para as provas anteriores e ver como é que já foram essas cobranças do INEP, né? Por meio da prova do Enem. Essa dica do Valadares é importante, né, Galves? E você dá aula de planejamento, Exatamente. né? Achei isso bastante interessante. Um curso oferecer uma aula de planejamento. É difícil para o jovem se planejar ou então criar esse método que o Valadares colocou aqui? Exatamente. O jovem, além de todo o conteúdo da prova do Enem, que não é um conteúdo pequeno, o próprio Valadares falou, nos últimos anos a prova tem ficado cada vez mais conteudista, ele tem que se preocupar também com todas essas técnicas e todas essas táticas que ele tem para fazer a prova. O que acontece? São 2 dias de prova, como o Valadares falou, com várias disciplinas, então ele tem que saber se organizar não só no sentido dos conteúdos, ele tem que se organizar também que questões ele vai fazer primeiro, qual é o nível de dificuldade que ele deve abordar, quanto tempo ele deve empregar em cada disciplina. Então isso tudo faz parte de um planejamento prévio que quanto mais cedo ele começar, melhor para ele se organizar, né? E a disciplina, essa disciplina que você fala que o aluno tem que focar mais já desde agora, é a disciplina da sua área de interesse ou é a disciplina que normalmente os alunos têm mais dificuldade, né? Essa é uma dúvida que eu acho que também fica para quem está nos assistindo. Será que eu dedico mais tempo à matéria que eu sei mais, à minha linha específica, ou eu dedico mais tempo às matérias que eu tenho mais dificuldade, Galves? Então, com a prova do Enem, nós temos 5 grandes blocos de disciplinas e que, na verdade, o aluno, quando ele quer uma carreira em uma universidade pública, seja ela federal ou estadual, ele tem que ter um bom desempenho em todas essas 5 áreas. Ele não pode dar bobeira, digamos assim, em nenhuma delas. Então,
Então ele tem que ter um aproveitamento de razoável para bom e, dependendo da carreira, para muito bom, em todas essas 5 grandes áreas. Então ele tem que se planejar de acordo com o conteúdo e de acordo com esses 5 blocos de disciplinas que ele vai fazer, que ele não pode ter a queda de média em nenhuma delas. E para isso um planejamento de estudos é bem interessante. Valadares, você vem aí, você é professor de redação do site Descomplica, né, que é um método que hoje em dia, ao longo dos anos, tem se tornado cada vez mais comum, que é o ensino online. Se preparar e se planejar também para assistir às aulas online é importante, porque afinal estudar de forma online pela internet não é para qualquer um, né? É preciso bastante disciplina também para assistir às aulas em casa, né? No nosso site, inclusive, a gente tem uma preparação para o aluno chamado Guia do Estudo Perfeito, que justamente trabalha com essa noção do aluno aprender a ter hábito, a ter disciplina, a ter organização, saber, inclusive, a criar um método de autonomia de como se estuda. Quando a gente fala em redação, por exemplo, o aluno ele tem uma tendência de achar que redação ele depende muito da questão de estar inspirado no dia. Nós trabalhamos com uma teoria que justamente ele precisa ter técnica, ele precisa ter estrutura, ele precisa, na verdade, vir se preparando em redação com bastante antecedência. Por isso, o programa tem uma ótima iniciativa de o que o aluno já pode começar a fazer desde agora em março. Começar a treinar bastante redação. Que a correção é bastante rigorosa, né, da prova do Enem. Com certeza. Então, esse treino, quando a gente fala sobre a questão da redação, é muito importante. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, Larissa, sobre a questão de como estudar online, como estudar de maneira independente, a gente trabalha muito sobre a questão do foco e da concentração. A gente precisa admitir, tanto eu como mais adulto, mais experiente na hora de estudar, que é difícil, inclusive, separar que tipo de concentração tem que ter na hora de eu estudar. Então a gente gosta muito de trabalhar com a noção de que, olha, se você está fazendo agora, assistindo a essa aula online, você está assistindo a essa aula online. Todos os outros recursos que você quer fazer na hora de estudar, deixe para um outro momento. Então a gente trabalha muito com esse tipo de ensinamento para o aluno, o que ele deve focar naquele momento de estudar. Então saber separar as atividades já é uma outra dica muito grande, principalmente para quem trabalha com esse estilo de estudo online, independente, mais autônomo. Bacana. Galves, existe o aluno que se prepara só no ensino regular, na escola, no ensino médio, existe o aluno que já procura o curso pré-vestibular, o curso preparatório para o Enem, e aquele aluno que junta as duas coisas, mais as aulas online. Qual é a diferença de preparação para esse aluno, tanto para aquele que só está no ensino regular, no ensino médio, e para o aluno que está na escola e está fazendo o cursinho? Como é que ele precisa preparar os estudos? Extremamente interessante esse seu posicionamento, porque o nosso público, principalmente no online, é muito heterogêneo, né? Como o Valadares falou, a gente trabalha em 2 empresas de curso online e a gente tem um aluno que se prepara só com online. Esse público tem crescido bastante nos últimos anos, como tem aquele aluno que faz o colégio presencial de manhã, faz online à tarde, tem aquele aluno que trabalha, tem aluno que já faz uma faculdade, quer tentar uma outra faculdade. Então, assim, é importante esse planejamento para ele se organizar bem, para ver, em primeiro lugar, quantas horas líquidas de estudo ele vai ter por dia. E para isso ele tem que se planejar, não tem como ele descobrir isso aleatoriamente. Tem que montar um planejamento. Uma ferramenta interessante que a gente tem é o seguinte, um aplicativo que o aluno consegue jogar a disponibilidade de horas que ele tem ali e ele sabe em quanto tempo ele vai terminar todo o conteúdo do Enem, calculando aquelas horas que ele disponibilizou. Então ele sabe, ó, eu vou levar 6 meses para varrer todo o conteúdo, por exemplo, de redação. Olha, é muito tempo, tem que reduzir, então ele tem que disponibilizar um pouquinho mais de horário ao estudo dele. Então, quanto melhor ele se planejar, mais rápido e com mais eficiência, ele vai conseguir detalhar todo o conteúdo que ele precisa para conseguir uma aprovação futura. Valadares está aqui concordando com o Galves, né, Valadares? Porque, de repente, fazer mesmo esse calendário. Quem não tem um aplicativo, a possibilidade de baixar um aplicativo, quem não tem um smartphone, também pode pegar o papel e dividir ali suas horas de estudo, né? Com certeza. Na verdade, o que o Galves colocou é muito importante o aluno ter uma noção prévia qual é o tempo útil que ele tem para cada atividade na semana dele. Eu costumo dizer, a semana nós temos do quê? De segunda a domingo, mas você vai estudar quantos dias úteis de segunda a sexta? De segunda a sexta, quantas horas disponíveis você possui para você focar nos seus estudos? A gente precisa lembrar para os alunos que ainda que essa preparação comece com bastante antecedência, bem antes, ele também precisa separar o tempo de descanso, o tempo de lazer, até para depois ele poder render melhor naquilo que a gente comentava antes sobre a sua concentração, sobre o seu foco.
a gente usa muito uma expressão, treinamento intenso, saber treinar intensamente, mas também saber separar o seu tempo de descanso, de relaxamento profundo. Então é muito importante, pega uma folha, divide o seu tempo útil que você tem na semana, de segunda a sexta, se você vai estudar de segunda a sexta, para quem trabalha, por exemplo, como o Galves colocou, se você de repente vai estender esse estudo para o seu final de semana, mas qual o tempo que você reserva para o trabalho? Qual o tempo que você reserva? Não sei se você estuda com filhos, se você estuda com outras obrigações, se você estuda com outras tarefas. Que tempo útil você tem para trabalho, para lazer, para dormir, para descansar, tempo das suas obrigações pessoais. Isso é uma coisa que a gente chama de metodologia de estudos. Se a gente já começa esse estudo tendo um método, tendo um processo de como vai se estudar, com certeza o seu rendimento vai ser muito melhor. O Valadares tocou aqui num ponto importante, o descanso, né, Galves? Dentro desse planejamento, desse método, dessa rotina, o quão importante é você descansar, ter boas horas de sono também, né, ao longo da semana. Dormir 4 horas só não dá, né? Precisa descansar a cabeça. Então, muito bom você me perguntar isso, porque além de ser professor de planejamento do QG, eu sou professor de biologia. Então, eu trabalho muito essa questão com ele, que eu chamo de a fisiologia do aluno. O quanto ele tem que dormir para ressintetizar os neurotransmissores dele, para eles voltarem a funcionar bem para o momento de aprendizagem. O ponto de intervalo entre os tempos de estudo, para ele voltar a ativar a tenacidade do cérebro dele, que é aquele momento que ele está mais focado. O comer de 3 em 3 horas, que é importante também para aumentar a secreção de T3 e T4 e manter o metabolismo alto. Então, assim, são técnicas que eu tento aliar as minhas 2 disciplinas, que é a biologia e o planejamento bacana. De estudo. É porque muitas vezes o jovem, não, sou jovem, não preciso dormir muito, eu vou estudar, e não pensa também que é importante você descansar, esvaziar a cabeça, né, Valadares? Exatamente. A gente tem uma técnica, inclusive, na hora de estudar, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Muito aluno, ele traz consigo uma visão de que ele tem que estudar intensamente 4, 5 horas ininterruptas, quando na verdade é isso que o Galves colocou. Se você faz intervalos entre as suas ações e inclusive se você mescla uma determinada atividade com outra, isso funciona muito bem. Então seria muito interessante que você, aluno que está começando a se preparar agora para os estudos, que você reservasse 1 hora inteira de estudo. Agora eu vou parar, vou fazer um intervalinho, vou mesclar a atividade de estudar com uma outra atividade. Ouvir uma música, fazer um exercício físico, fazer uma atividade alimentar, volto para aquela outra atividade que eu estava concentrado anteriormente. Alternar um pouco essas suas atividades leva você a ter um rendimento bem maior na hora dos seus estudos. Interessante isso. Agora vamos falar de uma preparação para o corpo também. A gente falou aqui da mente, né, que estudar é importante, descansar a mente também, mas a atividade física pode contribuir para esse aluno fazer uma boa prova do Enem, na opinião de vocês? O corpo precisa estar preparado também, porque aqui no início do programa a gente colocou que a prova é longa, muitas horas sentado, né, mais de 4 horas por dia de prova. No segundo dia ainda tem a redação, o corpo também precisa estar preparado, né? Eu costumo dizer, eu posso falar isso de carteirinha, porque eu fiz a prova do Enem algumas vezes e ficar sentado num sábado, 4 horas e meia na hora da prova, no domingo, 5 horas e meia, por conta do advento da redação, não é para qualquer um. Então você precisa realmente de uma preparação física, além da preparação mental, psicológica, toda a questão da pressão, do controle do tempo, você precisa também de um certo preparo físico para você aguentar a prova toda. Além da questão da preparação para a prova, a sua preparação ao longo do ano todo. Como a gente estava dizendo, realmente ter uma preparação física, né? Alternar isso com a sua concentração mental, muito poucos alunos sabem disso, mas é impressionante como é que isso te leva a um resultado muito eficaz. Eu gosto muito de fazer uma analogia. O aluno, quando ele se prepara para uma prova, é que nem um atleta está se preparando para um desafio de um esporte. A gente está em ano de Olimpíada, então você pega um atleta olímpico, assim deveria ser o comportamento de um estudante também. Saber a hora de dormir, saber a hora de acordar, que tipo de exercício ele deve fazer, que tipo de foco ele tem que implementar. Tem algum exercício físico que você indica para o estudante que vai fazer o Enem, que você acha mais interessante? Olha, o professor de biologia está aqui para falar um pouco melhor disso, mas eu indico muito exercício aeróbico. Física, aeróbico, uma natação, uma corrida. Isso. Então, eu costumo dizer, concordo plenamente, mas eu costumo dizer o seguinte, tem que ser aquela atividade física que o aluno mais se adequa e que se sente mais à vontade de praticar.
Não adianta ele partir para uma corrida na praia, por exemplo, se ele se sente desconfortável com isso, né? Então, qualquer atividade física que não vai exigir tanto tempo dele, até porque ele tem um tempo limitado, ele não tem o dia inteiro para praticar uma atividade física, e que seja algo prazeroso. Se é legal para ele frequentar uma academia, uma musculação, vai ser essa a ideal para ele, como qualquer outra atividade física, lógico, orientada por um profissional da área, né? A gente está caminhando aí já para o meio, para o fim do programa. Eu queria voltar então um pouco à questão do conteúdo das provas. Em 2015, né, a prova de 2015 foi considerada uma das mais difíceis do Enem, tanto por parte dos professores quanto dos próprios estudantes, muitos que fizeram a prova já pela segunda vez. Vocês, o corpo docente aí que prepara os alunos, já tem uma expectativa para a prova de 2016? O que a gente pode esperar dessa prova do Enem? Se é possível já pensar em alguma coisa, né? Como é que ela vem na opinião de vocês? Bom, considerando o histórico da prova do Enem, considerando que a prova já é remodelada de 2009 para cá, vale lembrar que o Enem existe desde 1998, mas de 2009 para cá a prova passou por uma reestruturação. Considerando que essa prova ela vem, não vou dizer mudando, mas ela vem evoluindo em termos de dificuldade de ano a ano, há de se esperar que em 2016 realmente a prova venha com um nível de dificuldade como a gente encarou, como a gente encontrou em 2015. Realmente as provas, as questões, elas passavam por uma densidade, numa cobrança bem forte, o aluno precisava ter conhecimento prévio realmente de muita matéria ensinada ao longo do ensino médio. A gente via isso na parte de português, na parte de linguagens, com a cobrança específica de literatura, com a cobrança específica de uns pontos de gramática. Então a gente deve orientar sim o aluno. Às vezes ele vem com um papo, o aluno dizendo, mas o Enem não cobra matéria, não cobra conteúdo. Cobra sim. A gente tem visto sim que a prova ela tem colocado essa cobrança bastante específica, então é bom que o aluno já elenque a partir de agora, nesse seu planejamento de estudos, essa cobrança mais específica de matéria. Galves, você já pensa como pode ser essa prova de 2016? Você já, como o Valadares colocou, você concorda com ele que essa prova, de repente, vai vir com um nível de cobrança maior? Concordo plenamente com o Valadares. A gente viu o que aconteceu ano passado, foi o seguinte, ele já falou só reforçando, né? O Enem, ele vem trabalhando de 2009 para cá com uma prova cada vez mais conteudista. Ano passado foi o top de conteúdos abordados, e não só na biologia. Eu converso com professores de várias áreas e eles sempre falam a mesma coisa, o Enem está cada vez mais conteudista. Então a gente continua apostando nesse modelo de prova, uma prova mais elaborada, continua cobrando a sua interpretação, o seu raciocínio lógico, mas embutindo cada vez um pouquinho mais o seu conteúdo tradicional de ensino médio para o aluno. Nesse sentido, você acha que é importante, então, a escola já começar a preparar desde o primeiro ano do ensino médio o aluno a fazer a prova do Enem? Porque é uma prova, como você colocou mesmo no início do programa, ela tem uma divisão muito diferente do que a gente ainda vê em sala de aula, né? Onde a gente estuda biologia separado de matemática, separado de química, física, e a prova do Enem, ela já une essas disciplinas todas, né? Com toda certeza. Isso já é importante, então, você, desde o primeiro ano do ensino médio, já começar a preparar o aluno para fazer essa prova? Com toda certeza. Se eu pudesse transmitir uma mensagem para os professores colegas, seria sempre bater um papo com o aluno, desde o primeiro ano do ensino médio, sobre como é a prova, como se planejar. Porque eu vejo muitos alunos chegando no terceiro ano do ensino médio e ele não sabe nem que prova que ele vai fazer sábado, que prova que ele vai fazer domingo. Então, quanto mais prévio for esse planejamento essa abordagem, como é a prova, quantas questões, quais são os conteúdos que vão ser abordados, melhor para o aluno. Ele não é pego de surpresa no terceiro ano com uma enxurrada de informação que é. O aluno está preparado para esse tipo de prova? Na sua opinião, você que já acompanha Valadares, o Enem há muitos anos, o ensino médio já está preparando melhor o aluno ou a escola ainda precisa se modificar? A escola, em geral, ela não precisa ser modificada sim. Sua pergunta é muito boa, Larissa, porque se você levar em consideração, como o Galves disse logo no primeiro momento, a prova do Enem é dividida em 5 partes. No sábado você tem a cobrança de ciências humanas e ciências da natureza. Se você levar isso em consideração, ele faz no sábado 6 matérias de cobrança. Ele faz a prova de filosofia, né? história, geografia, química, biologia e a física. Então, se ele não souber lidar também conjuntamente com essas matérias, e isso é um comentário então que o Galves colocou, é muito importante que a escola, desde o seu primeiro ano, do segundo ano do ensino médio, já mostre, olha, daqui a 2, 3 anos a sua cobrança para o Enem vai ser dessa maneira. Vamos dar uma olhadinha como é que as questões costumam cobrar, em vez de esperar apenas o terceiro ano para mostrar como é que é a realidade das provas. Eu vou começar a mostrar aqui, vou para a internet para a gente mostrar aqui o site dos professores que estão com a gente aqui no Conexão.
descrição. Aqui o site do Descomplica, é descomplica.com.br, está aí na tela para você. Você precisa se cadastrar para ter acesso às aulas completas, mas se você clicar aqui à direita, eu vou mostrar uma nova aba aqui à direita. Se você clicar, você consegue, abrir as disciplinas e assistir algumas aulas de forma gratuita para conhecer então um pouco o método do Descomplica. Vou mostrar também o site aqui do QG do Enem, www.enem.com.br. Você também tem acesso aqui a todas as aulas, que é o curso representado aqui pelo Eduardo Galves, são cursos online. Você também tem aqui você consegue esse planejamento que você falou, né, Galves? Exatamente. Encontrar essas dicas de planejamento. No nosso blog também tem bastante coisa de planejamento. Bacana. Tem como acessar o blog aqui? Pelo site? Tem, direto pelo site. Legal, bacana. Eu vou mostrar também o site do INEP, que é o site que ao longo dos anos os estudantes do ensino médio devem ficar atentos, porque é nesse site, inep.gov.br, que você começa a ter as primeiras informações do Enem. E vou mostrar aqui na aba do lado, enem.inep.gov.br. A gente está aqui ainda com as provas e o gabarito de 2015, mas esse site, anota aí você que vai fazer o ensino médio, é o site que você tem que ficar realmente de olho para acompanhar aí o calendário desse ano, acompanhar as datas das provas também, e todas as informações do Enem estão aqui. A gente está caminhando para o fim, eu queria uma dica rápida de cada um, então, para quem quer começar já a se preparar para o Enem, o que ele deve fazer, o que ele deve priorizar agora. Como você mostrou o site do INEP e também o site do Descomplica, você pode olhar logo para as questões que caíram em anos anteriores, para justamente você aprender como são essas questões na hora H, como a gente costuma dizer. E, inclusive, uma dica muito prática é: reserva um tempinho no seu planejamento de estudos para você realizar a prova como ela é feita. Sábado, 4h30, domingo, 5h30. Uma boa É uma espécie dica. de um simulado. Vamos fazer simulados, tira de repente um tempinho no sábado, um tempinho no domingo. Ah, mas eu vou estudar domingo, Valadares, mas a prova é domingo. Então a gente também precisa encarar... O ritmo do corpo é outro. Exatamente. Larissa, a prova é feita depois do almoço. Vamos treinar, inclusive, a realidade da prova, para você não ter surpresas no dia em que ela ocorre. A hora do sono, né? Exatamente. Galves, por favor, sua dica para quem está nos assistindo. E uma última dica que eu tenho é interessante, pelo seguinte: esse planejamento que a gente conversou, que o Valadares também expôs de forma bem legal para o aluno, funciona e funciona muito. Só por uma forma de motivação, eu resolvi fazer a prova do Enem também, aplicando essas técnicas. E na época que eu fiz a prova do Enem, eu dava 40 tempos de aula por semana e me planejando desde o início do ano para isso, consegui aprovação para Direito na UFRJ e Medicina na UFRJ no segundo semestre. Ou seja, duas áreas bem antagônicas, o planejamento né? funciona mesmo. Eu me planejei e consegui a aprovação. Gente, olha, muito obrigada pela presença. Ao longo do ano, vocês sabem que a gente sempre acompanha aqui no Conexão Futura esse tema. Ao longo do ano, a gente vai trazer o Enem de volta para você que está em casa. Então, a gente com certeza vai rever vocês. Valadares, Galves, muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima, viu? Bons estudos para todo mundo. Obrigado. Bom, gente, o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. A gente volta amanhã. Até a próxima. Tchau!